Estamos ao vivo, então, para toda a rede mundial de computadores. Aqui neste mundo e outros mundos e outras dimensões. Começando mais um estudo neve. Hoje a casa está cheia, tanto presencialmente como aqui os internautas também. Ainda falta a Elis chegar, né? Já chamei ela. Vou chamar de novo aqui. Mas tá bem, vou deixar no mundo todo mundo, inclusive eu mesmo, para ouvirmos André. A sugestão da música, amigos. E aí? Surgiram música? O julgamento. Iniciar a prece. Salmo de coronel. Prece. Tem duas sugestões, a prece ou aos pés do monte. Você que sabe aí, já. Mas uma inicial e a outra na final, né? Pronto, então certo. Básica é conciliador do conciliador. Então, Quem foi que pediu os pés do monte? Gabi. Gabizinha. Coronel, privilegiando aí, Gabi, vamos começar aos pés do monte, correto? Elias. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui caminhar. Quis saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir caminhar, quis saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor serenou. Boa noite, gente. Obrigado, viu, André? Essa canção é sensacional. Então essa foi a nossa prece inicial. No final a gente escuta André novamente. Vamos passar então a palavra para Elis e Mônica. Elis ainda não conseguiu entrar, Elis? Deixa eu chamar de novo. Não queria não, né? Talvez um problema na internet dela. Acontece. Vamos começar e ela chega conosco. Sim, vamos vibrar para que ela consiga. Nós vamos assistir o filme. O vídeo hipócrita, né?
Sim, verdade. Sua presença circular. Bem lembrado, às vezes eu esqueço. Mateus 7. Ela botou já de novo no slide 24. Se eu não me engano. Vamos lá. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24. Ah, não, botou não. Vamos botar aqui na película. Vamos ler só Mateus então, né? Eu tenho aqui. Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados. Com a medida com que medis, sereis medidos. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Ou, como dirás ao teu irmão, deixa que eu retire o cisco do teu olho, e eis a viga no teu olho. Ora, retira primeiramente a viga do teu olho, então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Tradução de Haroldo. Perfeito. Então, nós falamos na semana passada, né, fizemos a interpretação acadêmica, e hoje vamos fazer a interpretação espiritual. Vamos então começar assistindo o filme Videozinho Hipócrita, do Tom Jim. Só compartilhar aqui com o pessoal. Olha, ele chegou. Boa noite, Elis. Oi. Olá, Elis. A gente vai começar já assistindo aquele vídeo, Hipócrita, viu, Elis? Coloquei o vídeo, o link. Deixa eu botar de novo, talvez eu tenha botado de novo. Tá no mudo e já já a gente se fala de novo. Todos assistam.
Alguém quer comentar o vídeo? Quer dizer, é porque a gente conversou no WhatsApp, né? Só para lembrar para quem não viu. Hipócrita como ator. Né? Exatamente, né? Aquela discussão da palavra, se ela é muito forte ou muito fraca, né? E no grego, na verdade, a palavra hipócrita começa por hipó, que é de hipoglicemia, por exemplo, que está por baixo, né? E esse crita vem do crino, que é julgar. Então, é algum julgamento que está por baixo, alguma coisa escondida. A ideia é essa, algo que está por baixo. Então, chamavam os atores de comédia grega de hipócritas, né? Estavam fingindo ser uma pessoa que ele não era, né? Então, Porque justamente quem não finge tem uma ser- conotação tão forte, né? É quem finge. Não, É quem finge, né? ele estava justificado. Ele Não, no contexto grego, tudo bem, né? Ele era um ator, gente, eu sou um ator. Mas Jesus está dizendo, vocês aí que se dizem pior, Inclusive, são atores. Né? a gente estava no Evangelho hoje, a gente foi questionar sobre essa questão da palavra hipócrita, né? E também tem algumas na internet, né? Que a própria palavra hipócrita, né? É aquele que pratica a hipocrisia, que é a arte do teatro. Lá naquela época, sabe? Então, realmente não tem uma conotação tão forte como a que a gente tem hoje, porque o que acontece? Claro que ele já tinha um sentido assim, mais ou menos pejorativo, né? Só que o pejorativo que nós temos hoje já são pejorativo da época de Jesus e já são um pejorativo que a gente atribui à própria figura do fariseu, por conta das passagens de Jesus. Então hoje para nós tem um sentido bem mais forte. É uma coisa que vem se somando. Mas assim, se a gente for perguntar, quem de nós não é ator? Né? No sentido de Vive um você. personagem às vezes. Vários. Sim. Vários personagens. Eu sou um em casa, eu sou outro aqui, eu sou outro com uma turma X, uma turma Y. A gente vai se adequando Venha papéis. para inclusive para ser aceito, né? Para poder. Oi? Tá? A gente vai como camaleão, a gente vai se adaptando aos diversos cenários que a gente vive. Só que, normalmente, a gente vai verdadeiro em casa, que é o lugar onde não se dá ibope. Você não tem as preocupações de fingimento. Né? Lá normalmente, você realmente representa mais do que você é de fato. Até aqui a gente tem no caso assim, da passagem, né, que ele assim, coloca bem, é quando a gente aponta para o outro. Não, você é um bebarrão, por exemplo, né? Eu vi alguém que bebe e fico achando que aquela pessoa é inferior em relação a beber. No caso que a gente faz papéis sociais, a psicologia fala disso. É diferente. Você tem que entrar num certo comportamento para lidar com pessoas no banco, para lidar com pessoas na escola, né? Você tem que entrar naquele personagem. Fala, gente, eu não sou assim, mas eu tenho que fazer isso aqui. Você não está sendo falso com ninguém. Você está vivendo o momento. Então é você acusar o outro, né? E já que você é melhor que o outro, que você não bebe, que você não fuma, aí é um julgamento. E pelo menos veja essa diferença. Em relação a papéis sociais, né? Quando eu me fiz essa questão do papel, É uma necessidade. mas é mais as questões morais mesmo. Ah, sim, certo. Que é como Não cumprir funções de trabalho. eu aqui eu utilizo o linguajar e eu dou uma outra, sim, entendeu? sim. Já me transformo, porque naquele ambiente essa pureza não é, entendeu? É de você estar com Jesus em um certo local e Jesus estar em outro local, ele não é tão influente assim, entendeu? Também toca isso. Mas isso acontece mesmo. E eu acho, eu não sei se eu entendi dessa forma, João, que você disse, que eu entendo que para determinadas pessoas em determinadas situações você tem que ter atitudes diferentes, né? Saber lidar. Isso não é hipocrisia, ao meu ver. É simplesmente você sentir o que cada pessoa precisa, cada momento precisa de um. Às vezes é melhor você ficar calado, em silêncio em determinadas situações. Isso para mim não é hipocrisia. Você saber lidar com o outro, numa relação. Agora você ser uma pessoa completamente diferente, assumir um outro personagem, principalmente... Querer posar de que você é aquilo, para que os outros tenham... Mas também saber chegar ao seu limite, né? Que é a hipocrisia, que sou eu. Será que eu estou me adaptando ou será que eu estou sendo hipócrita perante determinada situação? Como uma reunião eu tenho que me comportar de determinada forma.
Eu não posso sair da minha condição moral. Na minha casa é diferente. Mas aqui eu também não posso ser algo que eu não sou. É isso que eu acho que precisa mudar muito. Essa questão já vi. Deixa eu perguntar a Elis se ela quer falar alguma coisa. Elis, você quer comentar algo sobre isso? A gente pode seguir. Não, tranquilo. Boa noite, não tinha falado ainda, não tinha colocado por aqui. Boa Vamos noite. seguir. Vamos então seguir agora, né? Isso. Aí, o primeiro trecho de Kardec vai ser comentado por Diego e Giana. Aí, como é que vocês se organizaram? Eu não falei com a Giana, mas eu gostaria de oferecer a palavra para ela primeiro. E aí ela já arrasa, já bota aí todos os pontos. E aí eu vou... Não julguei isso, Mara. Não julguei isso. Mas eu leio e tá dizendo que... Não, eu li, eu achei. Vai lá, Giana. Dou a palavra. Ok. Primeiro eu quero agradecer por ter ficado com o Evangelho, né? Eu gostei bastante, tanto da pergunta do Livro dos Espíritos, quanto da parte do Evangelho. E na realidade, assim, o que eu achei interessante nessa colocação, assim, vou logo comentar porque eu acredito que todos tenham visto, né, e assim, praticamente o texto está todo aí no livro, né. Então, a parte principal que eu achei desse comentário é a questão do orgulho, né, que essa questão da gente julgar os outros, da gente não ver o arguilho que está no olho da gente, né, enquanto tem uma trava, né, na vida, no nosso olho, mostra bem essa questão do orgulho, né. Então, ele fala que o orgulho, né, é sempre um grande entendimento e uma abertura para todos os vícios, né, e uma negação, né, para a aquisição da virtude. O que eu achei interessante, juntando essa parte de Kardec com o que eu vi na Bíblia dos Peregrinos, né, é que ele diz que a gente tem o telhado de vidro. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer um julgamento, porque na maioria das vezes a gente tem aquilo ali dentro da gente, né? E é uma forma da gente não querer enfrentar, a gente enxergar no outro e não estar olhando para dentro da gente, né? Então seria realmente um capricho, vamos dizer assim, né? Diego? Tu vai querer comentar algo o Livro dos Espíritos também? Acho que a gente o próximo slide a gente podia deixar para o próximo slide, então, mais para frente, né? Eu só queria, só lembrando uma frase aqui, para encerrar o comentário, que assim, na realidade eu nunca tinha pego a Bíblia do Peregrino, e é a primeira vez que eu abro essa Bíblia. E daí eu entendi por que o Haroldo Dutra, ele recomenda a leitura das notas de rodapé, porque realmente é assim, bem interessante, né? E uma das frases que ele tem aqui é que o homem, ele esforça-se para não ver os seus defeitos, para assim conviver melhor com eles, né? Então, eu achei isso bem interessante. Legal. Uma coisa que eu gostei do texto primeiramente, tem essa questão, né, da neutralidade, né, que, assim, tanto esse texto como o próximo texto que a gente vai ver, eles tocam no aspecto da caridade, né, e que a própria indulgência, né, com os defeitos alheios, que é a temática principal da passagem, ela seria uma espécie de caridade.
Então, o orgulho seria essa força, né, que anularia a virtude, né, da caridade. E vamos ver. Tem uma colocação aqui que ele coloca bem interessante mesmo, né, que é o seguinte. É uma forma bem prática. Quando você está julgando o outro, você pega e está exalçando os defeitos ou os vícios da outra pessoa, certo? E aí, quando... Os defeitos são os vícios da outra pessoa, né? Então, o que seria o contrário? Seria você enaltecer as virtudes da outra pessoa. Só que a partir do momento em que eu enalteço as virtudes da outra pessoa, eu estou me eclipsando, né? Eu estou fazendo com que a outra pessoa apareça mais do que eu mesmo. É o que isso que o orgulho pensa, né? Então, isso seria o orgulho. Por isso que o orgulho seria contrário à indulgência e à caridade, né? Como é? É o oposto contrário. É mais ou menos. Porque eu demorei para construir o raciocínio. É o seguinte. Quando a gente está julgando, a gente está botando a pessoa para baixo, certo? Quando a gente está pegando e está exalçando as virtudes, enaltecendo as virtudes da outra pessoa, eu estou levantando ela. Mas a partir do momento em que eu levanto a outra pessoa, eu estou me eclipsando. Né? Então isso seria o contrário ao orgulho, né? Por isso que o orgulho é contrário à caridade da indulgência. E a outra coisa é quando ele fala assim, que é necessário, olha só, interessante, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: o que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Eu achei interessante porque a gente estava discutindo sobre hipocrisia, sobre fingir ser quem eu não sou, e muitas vezes isso pode ser uma coisa positiva, né? Eu estou me colocando na posição do outro para eu poder me avaliar como um processo interno. É a questão da empatia, de você ter essa abstração de si mesmo, né? Aí, certo? Mas essencial você vê um defeito no outro em você, né? Uhum. Em vez de você julgar, você diz: não, eu também passo por isso, eu também acho dessa forma. Aí você entendeu? Na questão 619, do autoconhecimento, São Agostinho fala na questão inversa. Ele diz assim: se você muitas vezes a gente se acha. Normalmente a gente fala assim, não, eu não sou avado, eu sou prudente, né? Eu sou pessoa precavida e tal. E aí ele diz isso aqui, se você reprovar no outro essa atitude, né, ela também é reprovável em si mesma, porque Deus usa duas medidas, dois pesos, duas medidas, né? Então, a referência do outro, no caso do São Agostinho utiliza, mas para uma autoavaliação, no sentido de você querer que normalmente a gente passa a mão nas nossas atitudes, a gente relativiza aquilo que a gente faz, uma tentativa de proteção. Desculpa, né? Justificativa. Agora, só uma coisa rápida que a gente falou aqui, que é o seguinte: paradoxalmente, a grande Chico foi elevado ao principal brasileiro, né? Exatamente pela humildade dele. Né? Exatamente pela humildade dele. Quer dizer, a humildade, ela eleva dentro de um contexto de raras humildades que a gente vive. Que é a temática do próximo texto. Vai direto no Engraçado, ele nunca fez campanha para isso. vai ter o teu texto. Acho que ele nem estava aqui quando. Sim, já é Se eu não me engano, eu vi que a primeira vez que tentaram fazer dele o maior brasileiro que não foi para prêmio não concordou muito bem com a ideia, não. Mas essa do maior brasileiro de todos os tempos foi pode ficar. Em 2006. Você chegar no 2002? Então vamos lá. Questão 903. Há culpa em estudar os defeitos alheios? A questão 903 do Livro dos Espíritos. Há culpa em estudar os defeitos alheios? Estudar os defeitos
Vamos ouvir primeiro. Não sei se Foi. vamos ouvir primeiro Gianni e Diego. Depois a gente comenta. Certo, Gianni, quer comentar primeiro ou eu comento? Não. Posso comentar? Certo. Achei bem interessante a forma como você fez essa pergunta, né? Porque ele perguntou a questão da culpa, né? Criar a culpa e estudar. Então, não é só você, vamos dizer assim, ouvir aquela situação e você fica. Não, a impressão é uma coisa muito pensada, né? Então, achei bem interessante a forma como foi elaborada essa questão. E também a forma como ele respondeu, né? Porque ele coloca muito a questão da intenção. Então, essa coisa do estudar o defeito alheio, né? Eu faço com a intenção de criticar, né? De divulgar aquele defeito do outro. Então, a culpa sim, né? Porque eu estou agindo com falta de caridade. Agora, se a intenção é a gente tirar em nosso próprio proveito, no sentido da gente aprender e da gente se comportar de uma forma mais adequada, né? Evitando assim as falhas e os erros, então isso aí pode ser útil, né? Se portar dessa forma. Então, mais uma vez, cai aí essa coisa da intenção com que a gente está fazendo, né, e a forma como a gente escolhe agir. E no final do questionamento, ele coloca, né, ele dá uma sugestão quando ele fala, né, que a gente trate de se comportar de uma forma contrária, né. Então, se alguém está sendo rude, a gente age de forma dócil. Se a gente está vendo a mesquinhez, a gente age de forma contrária, porque a gente vai trabalhando isso à medida que a gente vai aprendendo mesmo, né? É a questão assim de colocando em prática e aprendendo ao mesmo tempo, né? E tentando mudar um pouco dessas questões. Perfeito. E uma coisa que eu me lembrei quando eu li essa passagem, eu me lembrei de novo do que a gente discutiu na semana passada, né? Porque justamente Kardec ele não diz a culpa em julgar o defeito alheio, ele pergunta a culpa em estudar, né? Ou seja, em prestar atenção, né, no defeito dos outros, analisar. Então existe uma grande diferença entre você estudar, observar, analisar o defeito do outro e você julgar. Que é aquela coisa, o julgamento, ele necessariamente vai implicar... O julgamento vai necessariamente implicar em quê? Em uma consequência, em uma sentença. Né? O valor daquela pessoa, sabe? Melhor, pior, né? E atribuir juízo de valor também. Né? Merece, né? Superestima. E é aquela coisa, isso é uma coisa extremamente necessária você reconhecer, né? É você ser indulgente, claro, com as outras pessoas, mas reconhecer que existem determinadas qualidades e que eu preciso me importar de determinada maneira com aquela pessoa. Então isso aconteceu de uma forma bem prática comigo hoje, que a gente estava discutindo sobre se a turma ia continuar ou não ter greve lá. É uma coisa assim bem específica, né? Mas, por exemplo, eu observei que uma menina, ela tendia a levar muito pelo que ela queria, né? E aí eu tentava encontrar. E o que é a forma mais imparcial, né? De tentar observar as coisas. Se ela veio com um argumento pessoal, eu veio com um argumento impessoal. Se veio com agressividade, eu tentava com a passividade, né? E nesse balanço, você acaba estabelecendo uma harmonia, né? E é interessante que ele dá um bizu, né? Aí, ó. Cadê, ó? Deixa eu botar aqui mais. Pronto, ó. Se for avarento, seja generoso. Se for duro, seja dócil. É quase como a mesma filosofia que as artes marciais têm, né? Se a pessoa for rígida, use a flexibilidade. Então, se a pessoa for flexível, use a rigidez. Né? E aí, nesse processo, você vai conseguindo fazer com que essas forças se anulem, né?
Porque o objetivo não é que um passe por cima do outro, mas você estabelecer esse patamar, né, de harmonia entre as pessoas. Né? Acho que isso é o mais importante. Sim, Denis. Eu esqueci de ler. A gente vai voltar um pouquinho sobre a questão do julgamento. Eu vou ler aqui o comentário dele então, certo? André Luiz faz um comentário, só contextualizando que está falando sobre julgamento, que a gente já comentou antes. André faz um comentário bem direto com relação ao julgamento. Ele diz o seguinte: tributar respeito aos companheiros que fracassaram em tarefas do coração. Há lutas e dores que só o juiz supremo pode julgar em sã consciência. Isso aí tem a ver com a mensagem harmônica que eu vou falar. Então vamos deixar aí para cima. E ele continua dizendo aqui: ele ainda fala sobre o julgamento que fazemos as instituições espíritas. Antes de criticar as instituições espíritas que julguem deficientes, contribuir em pessoa para que se ergam a nível mais elevado. Muito importante. Todos do Conto Espírita aí, o capítulo 9 e 46. Já tem, o governo é isso, o governo é aquilo, você não faz nada. Faz a coleta seletiva, por exemplo. Isso é muito importante para a gente. Talvez, se a gente lembrasse do pequeno trecho em Mateus, capítulo 5, versículo 47, evitaríamos o julgamento do outro. Que fazeis de especial demais? Jesus e Mateus. É igual eleição de síndico, né? Reunião de condomínio. Todo mundo vai só para... Mas ninguém quer ser o síndico, ninguém quer tomar bicho pelo chifre, né? Jesus, o que fazer demais, né? Em vez de você criticar, por que você não vai lá e ajuda a melhorar? Se você tem capacidade de ajudar, vamos lá, vamos trabalhar junto da melhor forma possível que você puder entrar naquela, justamente para você conseguir engrandecer. Vamos fazer junto, vamos trabalhar, vamos fazer o negócio crescer. A coisa cresce, ali você está tanto sendo está se utilizando da caridade para outra pessoa quanto para si mesmo. Porque ali você está aprendendo a ser mais humilde. Você tá se deixando de lado, você está deixando seu orgulho, está começando a se trabalhar os sentimentos, as emoções mais perigosinhas, você está começando a trabalhar ali naquele momento. Você está deixando de lado o ego, o orgulho, você está trabalhando naquele momento. Vamos trabalhar todo mundo junto, porque ninguém está acima de ninguém, ninguém está abaixo de ninguém. Não. Todo o trabalho que todo mundo faz é igual para todos. O trabalho do lixeiro faz o bem à humanidade. Porque ele tem o direito, ele tem o dever de retirar o lixo justamente para evitar doenças, evitar coisas que a gente nem imagina. Mas às vezes a gente passa no meio da rua nem um bom dia dá. Uma pessoa que muitas vezes... Joga mais lixo, né? Às vezes a gente não dá nem um bom dia a essas pessoas que tanto nos fazem bem. Aí é isso aqui. Se você for para analisar, tem até uma piada com os leões que saíram do circo, fugiram do circo. Aí eles Não. Mas eles ficaram escondidos na repartição pública. Os leões. Bom, isso aqui aí eles acabaram sendo descobertos quando eles resolveram comer a copeira. E quando eles estavam pegando só os olhos da pedacinho, eles não estavam nem aí, nem se ligavam. Não pegaram a copeira e coisa, ou seja, não pegou a menor de todas, né, mas tinha impacto. Então, na verdade, assim, uma greve de lixeiro, ela tem um impacto muito maior na nossa vida do que até uma greve dos Correios. E uma greve de coveiro? Oi? Uma greve de coveiro. Coveiro. Mas, olha só, essas questões, olha só, a gente, por exemplo, se você tem uma habilidade em alguma coisa, normalmente você tem pouca paciência para o outro que está fazendo aquela atividade que você se julga melhor em fazer. E aí você diz assim, não, deixa que eu faço. Né? Aí eu lembro, a minha irmã mais velha, Tatiana, assim, querendo lavar a louça.
E uma mãe mais exclusiva, né? E a mulher, o intuito da casa, não, deixa eu trabalhar a parede, o papai diz assim, filha, deixa eu fazer. Né? Depois você vai e refaz, se for o caso. Mas deixa eu fazer. Porque esse é o processo de aprendizado. Se você torne, se Jesus chegasse assim, lá das crianças do mundo, Elio, né? Diz assim, Elio, eu estou sabendo já de tudo, né? Já está aquela confusão na Europa, as cruzadas, né? Vamos botar ali naquele outro continente e tal. Eu queria dizer assim, o que eu estou fazendo aqui, mestre? Mas ele daí pergunta, né? Como se ele precisasse do auxílio, não precisa realmente. Mas essa é uma questão que eu acho que a gente pega muito, assim, de querer impedir que o outro faça porque você reconhece, você acha que você está melhor. Quando nós estamos realmente com o interesse de melhorar, se melhorar, eu acho que a gente deveria pegar essa resposta aí e andar agora no curso. Né? Com um complemento, a de Santo Agostinho, né? Para você, Santo Agostinho que recomenda uma avaliação diária no final do dia das suas atitudes, né? Então você juntando essas duas coisas, bota no bolso e vai embora. Todo dia tu recorda desse aprendizado. Então, meu amigo, é uma renovação. Vou explicar por quê. Porque já tenho um pouquinho mais de idade que vocês. E eu era um cara muito preocupado desde a minha adolescência. Eu, primeiro, adoro família. Né? Eu era um pré-adolescente, eu já pensava no casamento, nos filhos, aquela coisa toda. E consequentemente, observava minhas atitudes, essas coisas todas. Né? Meu amigo, a minha vida, a vida de todos nós é feita uma espiga de milho. Quando você debulha, descobre a espiga, é uma coisa linda, né? Principalmente quando está com aqueles cabelos dourados, assim. Né? Mas para você chegar no grão de milho, você tem um bocado de palha. Tem uma palha bastante estragada, e é o nosso caso, nos nossos defeitos. Como, por exemplo, perdoar. Quantas vezes nós temos que aprender a perdoar? Bota 70 nisso. Por quê? Porque, olha, perdoar uma cara feia, perdoar uma falta de atenção é fácil. Né? Mas você perdoar uma agressão já fica mais difícil. E quando o indivíduo é atingido no seu esforço econômico, né? Alguém te tira alguma coisa, você já fica desesperado e já fica desejando carga d'água em cima daquele cara. Então, isso é sobre perdão. Mas aí você vem sobre todos os outros defeitos que nós somos possuidores. Então, essa lição aqui é clara, é evidente. Nós vamos identificar nos outros, identificamos em nós, né? E aí você vai começar a expulsar isso de você. Que tem 3 ações básicas. Primeiro, é conseguir identificar o defeito. Segundo, é começar a combater o defeito. É aquela coisa, você vai, combate, no primeiro ato, você combateu lá na frente. Rapaz, eu fiz isso lá na minha juventude, eu fiz isso antes de ontem, não era para ter feito. E agora não tem como encontrar a pessoa para pedir desculpa. Se quisesse pedir desculpa. No segundo ato, você comete e já chama a sua atenção e já vai tentando corrigir. E no terceiro ato, você, quando vai cometer, você lembra e não faz mais o ato. Agora, para você conseguir passar esses 3 degraus, meu amigo, é muita coisa. Porque você vai cometer isso constantemente. E vai além. Eu estou falando isso para vocês porque a experiência é minha. Né? Como eu estou dizendo, quando eu era jovem, eu já vivia preocupado com esse detalhe da minha vida. Não fui muito aperfeiçoado, não fui muito perfeito.
em corrigir essas falhas, porque ainda, Estamos a caminho. Ave Maria, coisa errada demais que eu ainda faço, viu? Mas, de qualquer maneira, já tenho uma noção, na próxima reencarnação talvez eu venha até melhor, né? E assim sucessivamente. Mas essas instruções aqui, essa resposta de Deus dos Espíritos, ela é fantástica, sem dúvida nenhuma. É uma lição de vida, aliás, que a gente pode até distribuir com os outros, né? Com as pessoas que, de convivência, né? Diga aí, Aida, você ia falar? Não. Não? Achei que você fosse falar alguma coisa. Vamos seguir, né, gente? Diga aí, tudo. Gente, eu peço perdão se em algum momento eu estou falando alguma coisa que está saindo fora do estudo, mas porque assim, são os 3 níveis de disciplina que a Rambla fala assim. Você chegar até esse momento que a sua consciência é o seu maior juiz. Ela está a todo momento dizendo que você está julgando, você não está julgando, você está contribuindo, você está aprendendo. Ela é o bichinho mais difícil de trabalhar. E é só através disso, através de identificar o erro, como você falou, você começar a se identificar, começar a se observar. A todo instante você se bate com o julgamento, a todo instante você se bate com todos os tipos de sentimento. Durante o dia tem momentos que você diz, meu Deus, não vou conseguir. Mas também tem que se permitir, porque quando você começa a se estudar, começa a tentar se melhorar, aí a coisa tudo. Segundo o estudo de Joana de Aspas, a pessoa tem dizendo que muita gente se utiliza disso. Mas eu tenho muitas encarnações. Mas só pelo que ele falou, ele diz, não, você me perdoe. Seu Aurélio. O que o seu Aurélio falou? Eu disse, não. Eu falei seu aqui. É só o que ele falou, já dá para entender o que não. Essa encarnação ele já tentou o máximo que pôde para se corrigir. Não se acomodou, né? Eu acho que é nesse momento que a gente tem que se esforçar o mais possível para tentar mudar, deixar de estar vendo sempre o erro no outro, porque eu sempre faço isso. Agora eu faço isso. Antes não, antes eu já ia com pensamento de julgamento, já ia pensando um monte de coisa, mas agora quando eu vou pensar, não, peraí, será que isso não está errado em mim? Quando você começa a trazer isso para você começa a dar seguimento ao que o Evangelho tem que dar os primeiros passos. Olha, a questão de Santo Agostinho, por exemplo, na correção do dia, né, na observação do dia, vocês já fizeram essa experiência uma vez? Já, né? Mas não foi daquele como eu, que quando eu começava a analisar, desde o despertar até aquele momento de recolhimento para análise, às vezes eu encontrava algumas turbulências pequenininhas, quase insignificantes, mas isso aqui não fere tanto, não é eu não, é que dá para passar. Né? Como, por exemplo, uma criação no trânsito, né? Dava para passar, mas não dá para passar, não deve passar. Ela deve ficar gravada para que amanhã não se repita. Mas isso é duro, é difícil. Vamos só... A gente encerrou aqui Kardec, o comentário de Kardec. Isso que Deus colocou é só o comentário dele da nossa passagem. Tá. Só um parentezinho, porque a gente começou com Kardec, né? Então até o pessoal que está chegando e às vezes pretende levar para outras casas, a gente valoriza muito começar com Kardec, justamente desse pensamento É base, né? Criar bem esse alicerce e a partir daí seguir com mais segurança, né? Então a gente viu o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Agora vamos abrir. Eu, inclusive, um dilema danado aí com o Fernando. Eu acho que o Fernando está muito interessado em tratar o problema. Eu também estou, não posso negar, mas eu tenho um projeto anterior que até já conversei com alguns colegas para a gente implantar o estudo e análise do Livro dos Espíritos, diretamente, só o Livro dos Espíritos, né? Estudar o Livro dos Espíritos. Eu tenho esse projeto, eu acho que eu tenho que falar sobre isso, né? E aí, quando chega esse momento, e é bastante significativo para o nosso aprendizado,
Aí eu fico agora naquele dilema, porque o que eu faço? Faz uma terça e uma quinta. Realmente tem que ficar, são duas coisas que tem que ficar bem aliadas uma à outra. Né? O conhecimento da codificação, porque não dá para fazer um estudo aprofundado da Bíblia se antes de querer estudar Kardec. É perigoso, complicado. Rigonati ficou quem? André? André e Nayara. Nayara não está conosco hoje. Mas o André já está levantando o dedo. Está com a palavra, senhor André. Bem, meus amigos, eu não escutei o que o Diego disse, mas vamos lá. Não, mas Diego só disse que você que era... Eu só disse assim, ó, ele já está com o dedo levantado lá. Ah, tá. Olha, o texto de Rigonati é um texto que vai falar... Samu, pode cortar um pouquinho o áudio? Por favor. Obrigado. Ele vai falar sobre a maledicência e a importância de nós não cedermos aos murmurinhos, né? Ele se vale desse termo, murmúrios. Murmurar, né? Na verdade, esse verbo. A observar sempre as características positivas das pessoas, evitando destacar as negativas. Curiosamente, eu li esse texto antes de trabalhar ontem, quando eu estava voltando de viagem, e aconteceu uma situação no trabalho que um camarada foi lá visitar, o camarada da polícia foi lá visitar a vara e acabou desabafando, contando algumas situações da vida dele, assim, uma reunião formal, e tem uma coisa que ele falou que me incomodou muito, que eu não concordo com aquilo. Então eu estava preparado para atirar assim que ele saísse, para comentar aquela característica, aquela fala com a qual eu não concordei, mas aí eu lembrei da mensagem do NEP. Eu disse, eu não posso, porque eu tenho um NEP amanhã, vou falar sobre isso. Né? Mas assim, a gente que faz, Samuca vai concordar, quem estudou nessa área de humanas ou fez direito, se acostuma a ficar rebatendo um argumento por argumento, fazer esse estudo de ficar falando, analisando em partes as falas alheias e colocando os devidos contra-argumentos em cada uma delas. Na verdade, a gente tem que se tomar um cuidado para não fazer isso em tudo, né? Ainda estou refletindo se vale a pena esse comentário. Eu acho assim, na minha opinião, eu tenho uma opinião diferente da dele, mas ao debater, devo eu, depois dessa mensagem de Rigonati, me preocupar em focar nos 90% do que ele falou, que foi, aliás, muito justo e muito interessante. E a outra coisa que eu queria destacar... e antes de passar para o segundo destaque da mensagem, eu me recordo que Raul Teixeira, certa vez, falou que quando nós ressaltamos muito o defeito alheio, é porque nós ainda não curamos dentro de nós esse defeito. Inconscientemente, nós ainda temos essa falha dentro de nós. Eu acho que ele diz que isso em psicologia se chama de transferência. Você critica muito porque você ainda tem, de uma forma consciente ou inconsciente, aquela imperfeição. E a outra coisa que eu queria destacar na mensagem, eu até escrevi aqui no Zap para não esquecer, é uma frase que ele diz o seguinte: se formos maldizentes, agravaremos a situação penosa em que se encontra o irmão que errou, dificultando-lhe, por conseguinte, a reparação. Quer dizer, a gente, quando é maledicente, quando ressalta algo negativo dos outros, com a intenção de falar mal, né, diversamente daquilo que o Livro dos Espíritos diz, nossa intenção não é ajudar, é falar mal, nós nos habituamos a enxergar os 10% de errado, nós divulgamos aquilo e a gente dificulta que o cara, se tiver de fato errado, se reerga do erro cometido. Então, um prejuízo, assim, essa frase me fez perceber que a maledicência realmente é muito grave. Você prejudica demais a outra pessoa no seu processo de reconstrução. Processo, aliás, que é muito comum a todos nós, que pertence à vida de todos nós, já que nós somos infratores da lei em todos ou em alguns momentos, na maior parte dos momentos das nossas encarnações, digamos assim. Pronto. São esses os destaques. Muito bom. Muito obrigada, André. O próximo é o casal 20.
o argueiro e a cravo. Ismael, começa? Pode começar. Leite Deixa eu só tirar o áudio de André aqui. Não, Eu queria só- não, não, texto. Eu queria só, assim, fazer um comentário na fala de André e só reafirmar o que ele disse, que realmente a gente tem esse costume de pegar, eu acho que em geral, o povo do direito, mas não só a gente que faz parte desse mundo jurídico, né? Pegar a fala de alguém, às vezes eu pego uma fala que eu não concordo, não deixa, né, André, um tópico sem colocar algo contrário, né? Tem que detonar tudo do que a pessoa falou. Bem, em uma discussão jurídica, tudo bem, mas quando você está falando nesse processo de reconstrução, de um debate, entre aspas, fraterno, isso aí prejudica muito, e a gente tem que se vigiar demais. Muitas vezes não é ter razão. Quando você não tem simpatia pela pessoa, aí aquilo tende a aflorar mais ainda, né? Verdade. Isso decorre das observações anteriores da pessoa antagônica, né? A pessoa fica observando, só consegue observar defeitos. Aí na hora que vem o descortinado, né, da verdade, aí o cara explode com tudo aquilo, só com aquilo que ele tem conhecimento. Na Aí isso- verdade, a gente, nessa situação que eles estão citando, a gente para naquele ponto e fica. E o resto que a pessoa está falando que tem muita coisa útil, importante, agradável, você parou ali, você não está registrando o resto, né? Como se desse um stop e o filme continuasse correndo, você parou ali no stop e ficou naquela cena, né? Eu começo? Sim. Ó, sobre Caligari, eu vou destacar 2 pontos, né? O primeiro é que ele fala da capacidade que o ser humano tem antagônico, de conseguir ver um pequeno defeito no outro. É uma esperteza que ele tem, né? Uma esperteza não. É um olhar apurado que ele tem, né, para identificar isso. Uma sagacidade, como ele fala essa palavra, mas para ver o próprio defeito, que é gigante, que está convivendo com você pertinho, ele é vivo, é cego, consegue ver. Então, ele mostrou, né, essa capacidade de ser. E o segundo ponto que eu queria destacar é que ele diz que ele destaca, né, o texto em que Jesus fala: tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, se você realmente quer ajudar o próximo, então Jesus já a dica, né? Primeiro, se corrigir. Porque só você se corrigindo, melhorando, que os seus conselhos vão surtir efeito. Vão ser exemplos que realmente vão modificar. E ele dá um exemplo bem prático, né? Nós que somos pais ou que seremos pais, né? Como é que a gente quer que o nosso filho ande pelo caminho certo se a gente não dá o exemplo? Então, a melhor forma de educar o nosso filho sobre os melhores caminhos a seguir é demonstrando, vivendo isso. Pronto. São esses 2 pontos. Então, isso. Bem, muita coisa foi falada, então não vou repetir o que foi falado já. Então, eu vou pegar essa frase aqui, já no finalzinho do texto, que ele diz o seguinte: Jesus dá-nos a entender que é preciso ser bom para fazer o bem, e que cada um de nós poderá auxiliar eficazmente os semelhantes na medida dos recursos que possua. Ninguém pode dar o que não tem. A importância se a gente deseja ser um modelo de educação, então orientar alguém, primeiro, ver se você realmente tem autoridade moral para isso. O Odin fala muito disso, né? A gente pensa muito em fazer o bem, mas a gente não é bom ainda, né? Então, é mais importante o ser bom, mesmo que seja algo discreto, em silêncio, contigo, né? Você influencia vibratoriamente muito mais do que aquela pessoa que está ali falando, pregando o evangelho, né? sem ter esse olhar para dentro de si. Então, é ser bom antes de querer fazer o bem, ou muito menos antes de querer fazer os outros fazer o bem, né? Essa frase vai para meus palavras. Sejamos bons antes de Ele fala muito isso, a questão de ser, né? É um cristianismo mais interior. Me lembrei de uma palestra de João
falando sobre a visita dele ao museu de Waldhausen, né, na Áustria, que era de uma conspiração nazista na Segunda Guerra. Mas aqui tinha 2 quadros lá repletos só de óculos, que era defeito, né? Aqui eu botei 37, aqui de erradicado. Mas o chefe, no campo de concentração, ele era amigo e puxava uma perna, né? Mas o defeito é só enxergar no judeu, nos outros, né? Não conseguia enxergar eles. E tem um filme muito bacana, eu acho que é Filho do Silêncio, uma coisa assim. O moleque, ele é judeu, passa por alemão, enfim, ele é judeu, passa por escondido e tal, e aí tem uma hora que o professor chama, aí faz a medida do crânio, faz a medida, aí diz assim, olha aí, a perfeição alemã, né? Diz assim, ó, esse é o biotipo alemão, o judeu, sabe? Aí ele traz, o Caligares, ele traz agora para o exemplo da paternidade. Né? Vou trazer algo para um exercício próximo de nós. Né? Eu ainda não, mas daqui a um tempo. Ele fala desse exercício principalmente na educação dos filhos, né? Porque é um dever que você tem de orientar, de instruir. E é o grande exercício dessa passagem, acho que é... Ismael, eu vou dizer uma coisa para você. Ali, ela mencionou, e ele disse com muita propriedade, vou falar como mãe. Quantas vezes eu rezei ladainhas e ladainhas e ladainhas e ladainhas. Entrava por aqui, saía por aqui, era o tal de fazer assim, tá, mãe, já sei, mãe, já escutei, mãe, já entendi, mãe. Em outras situações, bastava falar. Elas, minhas filhas mesmo dizem assim, aí eu lembrei de você, aí eu lembrei do seu exemplo. E eu não tinha rezado ladainha nenhuma naquela situação. Então, realmente o exemplo... Importante para todos nós. Rezar uma ladainha? Depois eu explico. Ladainha é uma espécie de oração. Você repete. Na Igreja Católica, né? E você vai falando basicamente a mesma coisa. Mas geralmente é a mesma palavra. Ladainha fala várias. É como se você tivesse... Não sei se o rosário seria a mesma isso. coisa. Não, o rosário é diferente. O terço. Tem o terço, tem a ladainha e tem o rosário. O rosário é um pouco mais longo, mais extenso, né? O terço era uma sequência bem programada. A ladainha você faz a meditação, depois faz... Eu não sou bom nisso, mas vem muita gente da minha família fazer. Eu vou falar aqui rapidamente. Joana diz o seguinte, que analisar o erro é imprescindível. Mas, ao analisar o erro, a gente tem que estar atento para não ser o censor, o julgador. Basicamente, é o que eles vêm falando também. Mas ela diz, o próprio senso crítico e de discernimento proceda a julgamento, examine a atitude, a conduta alheia, não assumindo, porém, a postura de censor. Não converter a apreciação em castigo, mas em solidariedade. Então, acho que ela remata bem o que a gente já está falando, porque você percebeu, você identificou, analisou, né? Mas não aponta o dedo, né? Muito bonita essa frase, não transformar em castigo, mas em solidariedade. Pode escolher se repreender só, ou dar a mão e buscar. Santa Paula Facinetti dizia que a gente deve educar pela via do coração e do amor. A firmeza do coração e da razão, mas pela via do amor. Então é bem por aí, né? A gente, se tiver que chamar, olha, não foi legal, mas, sabe, o que foi? Você está com alguma dificuldade, algum problema? É diferente, né? E aí a pessoa se envergonha até, pede desculpas, fala, foi mal. De outra forma, o que você tem com isso? Cuida da tua vida, né?
Podemos seguir? Então, a gente Agora vai... Mônica. Agora Mônica e Elis. Elis? Alma e coração. Oi, Mônica. Eu acho que não, acho que ainda tem aqui compaixão sempre. Mas eu acho que talvez seja, ó, o Ismael da lá pode ser um mais atualizado, não sei. Eu estou aqui no Facebook, Eu estou indo aqui pelo slide, pela ordem dos slides. Então, será que o próximo slide Tá só no slide, mas talvez seja uma versão diferente da outra. Alma e coração. Ismael está com aqui. Alma e coração. Eu aqui. Então, vai lá. Não, acho que palavras de vida. Inclusive, esse texto aqui está para mim, na verdade. Para mim está. É um dos estudos que eu fiquei. Esse já foi o Agora Agora esse. Alma e coração. Dá julgamentos, mas é alma e coração. Mônica e Elis. Deve ser o título. Não entendi ainda. Julgamentos é a de. Ah, não, é isso mesmo. Pronto, Elis, você fala sobre esse? Pronto. Se você quiser complementar, fica à vontade. Eu estou ouvindo a minha voz, mas tem como... Eu vou tirar o nosso áudio aqui, viu, Alice, para você falar. Obrigada, agora melhorou bastante. Bom, é uma mensagem bem curtinha, muito bonita, de Emmanuel. E ele convida, né, nos convida a pensar em quantas vezes, diante do cotidiano, nós tivemos que usar de firmeza, nós tivemos que usar de benevolência para com os outros e fomos julgados, né, até de maneira irresponsável e leviana. Então, ele começa a mensagem falando sobre essas diversas situações e pede para que nós reflitamos e não julguemos as pessoas só pelas aparências, né? E deixo o convite para que nós possamos deixar que o amor nos inspire quando houver necessidade de apontar algum julgamento. Sempre, como já foi colocado, na necessidade de se colocar no lugar do outro. E ele fala, corrigir amando o que deve ser corrigido e restaura servindo o que deve ser restaurado. E jamais condenes, porque o Senhor descobrirá meios de invalidar as posições do mal para que o bem prevaleça. Então, geralmente, em um conflito ou em um momento de dificuldade, né, como até já foi colocado, às vezes não dá tempo você respirar, não dá tempo você refletir. Então, há essa necessidade de se colocar no lugar do outro e pedir a inspiração da espiritualidade para agir da melhor maneira, para agir com sabedoria diante das dificuldades e diante dos julgamentos que muitas vezes nós fazemos no nosso cotidiano. Agora eu não estou ouvindo mais ninguém. Voltamos, desculpa. Esqueci de tirar Nos comentários, mas exagerado isso. Tem uma frase que ela falou, acho que não está no texto aí, mas achei muito bonita. Mas eu não lembro como é. Ela falou agora. Ela falou. Deve ser essa, reflete nisso e não julgueis o próximo através de aparências. Deixa que o amor te inspire qualquer apreciação, é essa? Não. Ou não, corrija amando o que deve ser corrigido e restaura servindo. Corrija amando, essa aí mesmo. Isso, corrija amando o que deve ser corrigido e restaura servindo o que deve ser restaurado. Isso. Corrija amando o que deve ser corrigido e restaura servindo o que Então, deve assim, ser restaurado. Porque muitas vezes a gente vê uma coisa que não está funcionando, né? Então a gente vê, eu não gosto daquela instituição porque lá tem esse determinado problema. Por conta disso eu não vou trabalhar, né? Eu só vou trabalhar quando as coisas se corrigirem, né? A gente tem esse pensamento. E muitas vezes o essencial é que eu, fazendo a minha pequena parte, eu vou corrigindo aos poucos o problema. Isso vale. Então, O agora... cotidiano aqui dos mestres paternos.
Os pais, né? A educação, a preparação do ser que você recebeu de Deus como seu filho para a vida, ela necessariamente ela tem que começar no ventre da mãe. Ali onde começa, e eu digo mais, aquilo que ultrapassou o ventre e não foi exposto ao futuro filho, ele vai fazer falta amanhã. Assim como cada passo que você der na preparação dele para o futuro. Não, deixa ele fazer isso porque ele pedindo, eu não entendo, deixa ele fazer isso porque deixa... Quando ele pensar que não tem mais onde fazer. Muitas vezes os pais se tornam vassalos. Já viu isso, né? Obedece tudo que o filho quer, compra tudo que o filho quer. No final da conversa, a inquietação do filho, a insubordinação, vários atos de indisciplina do filho, é um clamor, dependendo da idade, é um clamor pela disciplina. É pedindo aos pais a forma dele, para que o pai prepare ele para a vida. Aí o pai vai deixando, no final da conversa, ele não tem mais como corrigir. Como, por exemplo, conscientizar o filho de Deus. Né? Se conscientizar que é filho de Deus. Essas pequenas, né, que às vezes a gente só fala assim, né? Não, eu vou deixar que o filho escolher a religião, né? É um erro tremendo. E são... Deixa eu escolher, na hora que chegar o padrão. Quer dizer, hoje eu estou aqui, hoje eu sou espírita, mas eu fui católico. Mas a ânsia de chegar ao espiritismo, chegou, no momento eu estava com 11 anos mais ou menos. Bom, eu era aprendiz de marceneiro. Estava lá envetizando uma cadeirinha e 3 indivíduos, o meu chefe lá, que era protestante, o católico e um materialista, e um espírita, né? Discutindo a questão do salvar, não salvar, que Deus faz, Deus deixa de fazer. Isso tudo eu esqueci, mas eu não esqueci que realmente aconteceu. É a palavra do Espírito. Ele disse, me diga uma coisa, como é que Deus é justo se há uma pessoa que passou o tempo todo cheia de bondade, só fez bem, lá no final da vida, por uma razão qualquer, ele cometeu um crime, matou uma pessoa, é crime. Está lá nos 10 mandamentos, ele se referindo aos 10 mandamentos de Moisés, né? E aí? Vai para o inferno. Deus é justo? Pergunta dele. E eu lá, matutando, né? Aí depois ele disse, agora, uma pessoa que é má, só fez ruindade, só fez maldade, por onde ele passou, deixou um rastro escuro. Mas lá no final, ele se arrependeu completamente. Está arrependido, então ele será salvo. Aí pronto. Os comentários eu não me lembro. Mas essas palavras me chamaram muita atenção. E a realidade, não pode ser. Realmente um não pode ser salvo e o outro não pode ser também condenado por uma coisa que ele chegou a fazer no finalzinho da sua. Quer dizer, correu. Só pela ordem, a gente tem 20 minutos, né? Que entrou. 17. Vamos andando. João, então, veja os seus agora. Só eu e Regina, na verdade. Não é esse meu, não. Esse Moisés e qual o nome Moisés e Emmanuel também? Sempre de luz. Depois. Vamos pular esse então, né? Moisés não está aqui. Mas compaixão sempre. Eu achei interessante desse que Emmanuel, assim, nos alerta para a gente não emitir os julgamentos precipitados, a gente não sabe a batalha que cada um trava consigo, né? Fala, pessoas que passam anos lutando contra trevas dentro de si, ou contra os obsessores, e num momento assim de fraqueza comete o crime. Você não sabe quanto ele já resistiu, você só condena aquela pessoa por aquele momento. Ele já vem lutando durante décadas, né, muitas vezes. Então, a gente não ter esse julgamento precipitado. Saber que todo mundo carrega os seus problemas. Né? Mentira, caso ele não tem problema não. X ou Y, né? Todos nós carregamos esse problema. Quem tem cala apertada que sabe, né? Exatamente. Então, é compaixão sempre, né? Evitar esses juízos precipitados. Sobretudo em relação aos malfeitores, como ele fala no início, né? Esses assassinos, criminosos, enfim. E o outro texto, eu destacaria o final, que ele cita Madalena, Zaqueu, Pedro e Saulo. Né? A gente vê em Madalena o quê? As pessoas viam, né? Naquela época, mulher obsidiada e inconveniente.
mas Jesus viu nela um coração formoso, feminino, que espalharia a ressurreição. É interessante isso. O que as pessoas viam em Zaqueu? Era um usurário de mãos azinhavradas, né, do cobre, só quem sabe o dinheiro. Mas Jesus viu o que nele? Né? Amigo do trabalho, a quem transmitiria levantadas noções de progresso e riqueza. Em Pedro, as pessoas viam o quê? Fraqueza e inconstância. Mas para Jesus ele era o brilhante entrando nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecostes. Né? Pouco tempo depois de Jesus encarnar, eles recebem inspiração espiritual e ficam falando em línguas, né? Aquele momento do Pentecostes. Aí todo mundo fica sem saber o que é isso, que é isso. Pedro se levanta e passa a ser o líder. Ele vai interpretar o que seria tudo aquilo. Então ele demonstra ter coragem e liderança, né? Todos só viam fraqueza. E em Saulo, todo mundo via nele o doutor rígido da lei de Moisés e endurecido e tiranizante. Mas em Jesus, né, ele era visto como sendo alguém que precisava só de uma condução, né, para usar aquele potencial de força, de vigor, para o evangelho. Precisava só canalizar aquela força que ele tinha. Né? Então, assim, a gente vê o que há de bom nos outros, né? Não focar só... É interessante, eu tenho uma cunhada que ela é assim, você está numa roda, aí alguém fala, você viu fulano? Aí ela chega junto. Aí, no que você está aqui falando de fulano, ela começa a desfiar um rosário de qualidades do fulano que as duas aqui estão falando mal. Tem hora que eu paro e fico assim, gente, como é que ela consegue? E aí você acaba ficando envergonhado. Então, se você pensa em falar de alguém perto dela, pense duas vezes. Porque na educação, assim, com muita delicadeza, ela vai falando, nossa, mas fulano não é assim, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Ele enxerga coisas nas pessoas que aí você fica envergonhado de ter levantado aquele outro lado. E eu mesma, muitas vezes eu já me peguei assim, gente, vou fazer igual a ela. Às vezes eu lembro disso ainda, agora eu lembrei. Preciso praticar mais. Mas é muito legal conviver com ela nesse tipo de situação, porque ela é uma lição. Legal. E quando a gente não conhece a pessoa, o que a gente pode fazer? Mas será que isso não é falta de diálogo? Entendeu? Porque às vezes a gente se encontra em determinadas situações que a pessoa está falando de outra pessoa e às vezes você não conhece a pessoa, mas você está vendo que a coisa está ali, escravizando, entendeu? Aí você diz, não, mas será que isso não é falta de diálogo? Será que não foi por conta de algum motivo? Será que não é estresse do dia a dia? Tem trabalho, tem isso, tem aquilo. Às vezes já vai aliviando. Isso quando a gente conhece, a gente já vai dizer, não, mas é porque fulano é estressado. Fulano não tem um dia, passa isso, isso e aquilo. Quer dar o melhor de si, não consegue, aí fica botando na cabeça essas coisas e acaba agindo dessa forma. Mas é uma pessoa boa, você já muda o ambiente. Você já transforma o ambiente completamente. Agora a vergonha bate. Tanto para você que está tentando colocar ali, que você diz, eu também já joguei, aí vem sua consciência, como seu excelente juiz, eu também já joguei, eu também já falei, já fiz isso. Mas você pode dizer também o seguinte, pô, que legal poder descrever esse rosário de erro do cara, porque agora eu nem preciso me preocupar com isso, vou me preocupar só em descobrir o que é bom nele. O que é bom nele, é verdade. Na sequência, a gente tem 2 slides de Marilu e Eduardo. Então, acho que isso a gente vai deixar. Aí depois vem autoproteção. Eu e Agora? Vai? Eu tinha morrido, sabia? Olha só o meu susto quando ela falou meu nome. Até eu disse pro João, será que vai dar tempo de falar? Todo mundo dava doido aqui. Não tem nada, mas... Não tem problema não. Ninguém vai jogar. Não, ninguém vai jogar, porque eu tava jogando, pelo amor de Deus. Todo mundo deveria Veja, saber. Importante você não ser hipócrita. Não sou hipócrita. Eu sei que você não é. Não, eu sou não era Não fala mais. João comentou uma coisa. A gente já fez muito isso. Está A gente já fez muito. Já fez muito,
Eu tive uma semana muito assim, sabe? Semana de aniversário, muita coisa. Eles Então, fizeram, mas não pequem mais. É porque eu sou, Não, mas é é porque bom, eu sou um bom hipócrita. O artista. Ele vai falar uma coisa. Você é do direito? Ela não, né? Não. Não, eu tô sendo sincera, né, gente? Porque eu acho que se eu posso até completar alguma coisa. Não, ele fala. Só um comentário que João lembrou uma coisa, um pensamento que veio na minha cabeça aqui, quando ele estava falando, e como às vezes é importante fazer, na verdade todas as vezes é importante fazer esse exercício de se colocar no outro e de compreender, né? E como às vezes a gente se impressiona ou se surpreende com atitudes de pessoas que pareciam estar bem, mas aí explodem do nada, né? Como a gente tem que entender esse fato. E eu lembrei, olha como a mente da gente é. Eu lembrei de uma coisa relacionada com a física. Porque recentemente estamos fazendo aí uma experiência, entre aspas, sobrenatural, colocar um lápis em cima do outro, assim, e dizer que estamos conversando com um espírito. É. E aí, é óbvio que a gente sabe que a mediunidade é algo muito natural que isso pode acontecer tranquilamente se houver a presença de um médium, de uma força física. Mas também é altamente explicável por uma lei física. E quando você coloca um lápis em cima do outro, né, em uma posição de equilíbrio, ali você acha que está equilibrado. Mas é uma estabilidade muito instável, né, entre aspas. Só está esperando ali, aqueles dois lápis, só está esperando qualquer força, qualquer ventinho, qualquer movimento para se movimentar. Às vezes nós somos dessa forma, né? Às vezes a gente está na estabilidade entre aspas. Você falando disso aí, eu lembrei essa semana, trabalho na escola pública, aí tem um menino, um aluno meu, que era homossexual, aí ele foi fazer essa experiência para saber se realmente ele assumiu a homossexualidade ou ele se retraía. Aí ele disse que um espírito disse que ele tinha que assumir. Aí tem um rapaz que trabalha lá da disciplina, que ele é protestante. Ele faz um trabalho bonito, que ele tira o jovem da droga, tal, mas aí ele veio falar logo, disse, olha, não escute que isso é coisa do Satanás. Foi o Satanás que influenciou, que na Bíblia condena. Condena isso aí. Então seja homem, seja macho, que senão Deus vai lhe punir, você vai ser lançado no fogo do inferno. A gente fica, quer dizer, uma criança, 13, 14 anos é uma criança. Aí escuta um negócio desse, ele já está cheio de dúvidas. Aí quando escuta uma coisa, uma pancada na cabeça dele. Né? Aí eu acho que você falou, que o menino usou aqui dali, foi pedir ajuda aos espíritos para dizer se ele ou seguia ou deixava. Aí quando ele vai, siga o que você quer. Aí chega um cara dizendo que a Bíblia condena que isso é o Satanás, não sei o que. Então fez um julgamento. Julgou e condenou já. Já deu a posição do veredito final, né? Fazer feito no final. Já está todo certo. Fez poderia ter um ventilador na sala que tinha. Não equilibrou direito. Quer dizer, é preciso ter essa sensibilidade. A gente está falando do lado moral, social, mas a gente está esquecendo que tem um outro componente que também é muito importante no jeito das pessoas serem. Hoje eu estive em 2 reuniões com uma pessoa bastante alterada. Todo mundo falou da alteração dessa pessoa. E aí, à noite, ela me ligou, quando eu cheguei que eu estava conversando com essa pessoa, e ela falou para mim assim, hoje eu não estou me suportando porque as minhas taxas hormonais estão muito alteradas, o remédio me desequilibrou. Ou seja, ninguém pensou que ela pudesse estar desse jeito por causa disso. E foi recriminação com força, crítica com força. Eu ainda tentei dar não, gente, vamos ver, não sei o que, tem outras qualidades, blá, blá, blá. Fui fazendo a minha obrigação. Na hora que ela me falou, hoje eu não estou me aguentando, porque ela tem problema de tireoide, ela tinha um câncer. Então ela ainda está naquela fase que os remédios ainda estão sendo calibrados para poder reorganizar. Ninguém sabe disso, ninguém pensou. E assim, muitas vezes acontece, uma mulher na menopausa. Mas na verdade, a nossa natureza não é má.
Então, sempre que alguém acredite, outro, de alguma forma, ele está passando por algum problema, tem algo. Então, na verdade, assim, a pessoa quando comete alguma coisa, quando nos dá um bom dia, enfim, algo aconteceu com ela. Então, assim, a gente já tem que partir do pressuposto que ela passa por algum problema. Seria ideal, né? Vamos lá, Paulo. Por isso que até o título da mensagem, essa aqui que tu ficou sobre a mão. Busquemos o melhor. Isso aí. Busquemos o melhor. Nessa mensagem, mano, ele vai trabalhar isso na pergunta que Jesus faz: por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? E aí, ele fala que essa pergunta ela é oportuna, sua. Só destacar aqui algumas frases que ele fala assim: é imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Eu me lembrei do limpiador. Contou dizer de alguém? Não, é porque a gente fixa tanto nas questões negativas que você dá 100 piadas quando falta o dano. Aquilo não te marca. Mas quando você quer grampear e faltou o dano, você poxa, toda vez é isso. Eu não preciso, falta o dano. Isso não é verdadeiro. Você fez de 100 uma e foi que não deu certo. Quando você está atrasado, aí, quando você está atrasado, você presta atenção no tempo. Aí você, puxa vida, logo hoje, todos estão fechados. Isso é uma verdade. Todo dia fecha, quase que a mesma proporção, mas só que quando você está apressado, você presta atenção naquilo. Aí o que fixa em você é o negativo, né? Eu quando você dá com o braço machucado. Você vai todo mundo que passa bate no meu braço. É porque você percebe. É porque está dolorido, você percebe. Hoje pra mim foi o contrário. Eu saí de casa e tava passando 600 eu corri, peguei, cheguei 12 minutos. Aí ele fala aqui dessa mensagem seguinte: que a gente elimina o colaborador por defeitos que são muito assim insignificantes. E que esses defeitos, no próprio processo do trabalho, eles vão se eliminando. Né? Mas a gente, sabe, assim, é porque diz, olha, não presta. Um grande potencial em você por observar as pequenas coisas. Aí diz assim, ó, nódulos na madeira não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nova. Você consegue fazer isso. Nas relações com as pessoas, você pode se relacionar, você pode encontrar momentos bons, você pode construir coisas muito bacanas, edificantes, apesar daquelas pequenas questões, né, que a pessoa carrega, assim como nós também carregamos. Ele diz assim: que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? Está errado. Está errado. Então, a mensagem aqui é fazer a questão da gente se habituar a olhar o lado bom das pessoas. Que todas têm. E aí, só voltando aquela palestra de Valdo falando sobre o Museu de Morgenthau, ele falava assim, que aqueles alemães que saíam para matar, mas eram também amados por suas famílias. Os filhos os beijavam. Então, ou seja, ninguém é de todo mal. Não é? Então, ele tem seu lado bom, mas e realmente cometer os seus equívocos. Não precisa lado bom. Imaginando se Jesus prestasse atenção só ao lado mal dos discípulos, lado ruim dos discípulos. O texto, né? Zaqueu era Maria, assim, Madalena era perturbada, né? E aí, quando a gente vai ver outras passagens que mandam botar fogo em Samaria, que querem ser melhor, quem é o melhor, quem é o maior. Quer dizer, no movimento espírita, por exemplo, se você verifica que a pessoa é fumante, se ela já é bebida alcoólica, já a senhora é atravessada por ela. Né?
Porque tudo é uma questão de fachada. Você consegue observar. Agora, se vem aquele não fumante, aquele que já bebeu alcoólico, mas com pensamentos doentios, isso é tipo que está perfeito. Porque você não consegue identificar. Né? E tudo que conta na justiça divina é a intenção. Às vezes a gente fala com o pessoal, o fulano é bacana, tem tudo bacana. Mas às vezes a intenção, para ele, anula assim, aquele ato. É o que o Rony fala. Você pode fazer como no caso do irmão Jacó. Ele fez muito bem o Nivotei, né? Ele fez muitas coisas, mas não teve a intenção de se tornar bom dentro dele. Ele não construiu o reino dentro dele. Só de demonstrar. Mas ele é tão proativo, faz isso, faz aquilo, dirige a federação e tal. Quando desencarna, ele olha para ele, peraí, cadê a luz que esperava que eu ia ter aqui? Né? Eu fiz tantas coisas, mas ele não se tornou bom no movimento dele. Silêncio, ele precisa todo dia no silêncio. Olha só. Agora, Dene saiu, né? Então, Maiara, passa as vezes. Essa mensagem? Seguinte, é uma mensagem assim, bem tranquila, de uma mensagem bem interessante, que ele vem falar que a todo momento nós, no nosso cotidiano, estamos rodeados de pessoas. E essas pessoas, cada uma tem suas características, tem seus sonhos, virtudes, defeitos, enfim. Mas ele vem falar o modo que devemos agir para com essas pessoas. Tipo, não vem falar de julgamento propriamente dito, mas como a gente deve agir com essas pessoas. Aí vem falar tanto das pessoas que são admiráveis para a gente, que a gente consegue enxergar nelas algumas virtudes, a gente deve pensar também, primeiramente, que elas são muito bombardeadas, são muito visadas, até no plano espiritual, e também pensar em tudo que elas passaram para poder desenvolver essa virtude. Porque muitas vezes a gente quer, eu queria ser tão calmo quanto Ismael. Queria ser tão tranquilo quanto Ismael. Mas a gente não quer passar por todo o processo que ele passou para adquirir essa tranquilidade, essa calma. Exatamente. Mas não quer trabalhar. Enfim. E. Só completar uma coisa. Que o maior. Fugindo um pouco do estudo, mas é uma coisa que botei na minha cabeça e eu tenho certeza disso. Que a maior demonstração de amor que o Pai nos deu foi ter nos feito simples e ignorantes. Ele quer a evolução de todo o ser. Entendeu? E isso vem na sua evolução. Você passa por tudo. Ignorância, egoísmo, tudo para poder se tornar, vou colocar assim, Oswaldo, ninguém nasce pronto, né? Ninguém nasce pronto. Mas a maior demonstração de amor que o Pai nos deu foi essa. Ele ter nos feito simples e ignorantes. Porque só através disso que nós vamos avançar. Nós temos o mérito também do nosso Cristo. E, sim, a gente fala assim. Não, tranquilo, pode interromper. E também vem falar das pessoas que, a nossos olhos, não são admiráveis. Que, primeiramente, o que é que nós temos que fazer? Orar por elas. E também pensar, como já foi dito aqui, ter essa atitude de compreensão com relação a elas. Por que elas estão passando? Porque, enfim, ter esse olhar mais amplo com relação a essa pessoa. Então, Emmanuel, ele vem nos falar justamente dessa compreensão. E eu destaquei aqui uma frase dele, bastante, que é: ninguém se aproxima de alguém pedindo reprovação ou azedônia. Todos nós carecemos de compreensão e bondade. Realmente, nós já passamos por tantos problemas que ninguém aqui quer ser julgado e reprimido por seu ninguém. Então, como a gente não quer conosco, a gente não deve fazer isso para o outro. Então, todos nós carecemos de compreensão e bondade. E também temos que ter em mente que os erros são passageiros. Tanto os nossos erros quanto os dos outros, eles irão ser passados e tal. E a pessoa, nesse processo de ascensão, de evolução, vai transformando esses erros em virtude. Oh. Gostei bastante. Muito bom, você falando aí me lembrou de algo que é mais prático para a gente, que é bom nesse final de reunião, ver coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Né? E juntando as falas de Paulo, a sua, eu vejo que o nosso grande desafio é
A gente sabe às vezes que tal pessoa me tratou mal porque alguma coisa deve estar acontecendo com ela. Né? Às vezes passa isso pela nossa cabeça. Mas o mais difícil é que a gente não precisa saber do que está acontecendo com ela. Não precisa saber. Né? Como o Paulo falou, alguma coisa está acontecendo. Não é simplesmente do nada que uma pessoa é violenta com você, com um conjunto de pessoas ali presentes. Né? Alguma coisa está acontecendo. Eu não preciso investigar lá, saber tudo que está acontecendo com ela para poder ter esse exercício de compreensão, de compaixão, de não julgar. O desafio é fazer com que isso seja absolutamente natural nas nossas reações. Transformar isso em algo como se fosse... o Khalil Gibran comenta que quem fala na verdade é Simão Pedro, citando Khalil Gibran no livro Profeta. Ele fala do perdão. O perdão é o que as flores soltam quando são esmagadas. Quer dizer, uma reação natural. É uma reação natural. Ela simplesmente exala o perfume o tempo inteiro. Quer dizer, é o nosso grande objetivo. Né? Vamos caminhar para isso. É a mesma coisa que ser saudade é o amor que fica. Ninguém que não ama não jamais sente saudade. Saudade é sempre o amor que fica. Ontem eu fiz uma palestra de consideração sobre uniões antipáticas, no Livro dos Espíritos, e eu peguei uma pergunta do Consolador de Emmanuel, que me falava sobre essa questão de simpatia e antipatia, que as pessoas sentem entre si. Aí Emmanuel vai dizer que, na verdade, é uma característica do espírito, né, que está na raiz do espírito, tem a ver com energia, tá, mas o que eu achei interessante foi que ele conclui a pergunta, a resposta, dizendo que a antipatia, por mais justificada que seja entre as pessoas, ela deve morrer para dar lugar à simpatia. Justamente é o que Jesus vem nos dizer, essa questão da fraternidade. Então, por mais justificada, por mais que aquela pessoa tenha feito horrores com a gente, essa antipatia tem que morrer para dar lugar à simpatia. A transformação desses vícios em virtude, né? Você anular essas coisas. Gente, treinemos. Bom, então, pelo adiantado da hora, falta agora só a Gabizinha vai contar uma história. Adoro esse livro, Jesus. O juiz reformado. Vou tentar. Por favor, me ajude. Segura sua mão. Mãozinha gelada. Vamos lá, você pode, você consegue. Vamos lá. Essa história, ela é organizada, primeiramente, com Jesus, André, Mateus e Pedro na casa de Pedro. E eles começam a conversar justamente sobre o que a gente está conversando aqui, sobre o julgamento. Na verdade, sobre a cautela no julgamento. Como é difícil não criticar o outro, como é difícil, como diz aqui, agir com acerto, como é difícil agir com acerto sem pensar, sem reflexão. Aí, nesse momento, Jesus faz um comentário, e depois desse comentário ele conta a história, né, que é o juiz reformado. Aí, o comentário que Jesus faz, para depois tentar contar um resumo da história. Ele diz assim: inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. É justamente isso que vai acontecer com esse juiz. Essa história acontece em Israel, no período em que era governado por juízes, e havia um juiz que ele era extremamente severo. E ele não era só severo, ele era cruel. E ele não perdoava nas mínimas faltas das pessoas.
E nessas mínimas faltas ele condenava. Ele prendia, ele pedia trocas de bens. E chegou um dia que esse juiz, ele cometeu uma grande injustiça. E ele percebeu que cometeu uma injustiça. E eu quero destacar justamente esse momento, porque é nesse momento que ele comete o julgamento. E eu vou ler, e eu tive uma impressão nessa fala de Jesus, porque é Jesus que conta a história, mas é nem o Lúcio que escreve, né? Mas essa fala de Jesus, ele usa umas palavras, uns termos muito interessantes. Assim foi que certa feita, dirigindo-se o magistrado, o juiz, alta noite, à casa de um filho enfermo, foi aprisionado sem qualquer consideração, por um grupo de guardas bêbados e inconscientes. Guardas aprisionaram o juiz. Não. Sim. Foi. Sim. Não. Ele O filho. aprisionou o filho. Isso. Não. Eu entendi que o juiz foi preso. O juiz foi preso pelos guardas bêbados. Ele já Guardas estes, o juiz estava indo ver o filho enfermo. Aí os guardas bêbados, que foram ensinados e preparados por este juiz, o prenderam, sem saber que era ele. Exatamente. Que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado. Ele, o juiz. Exatamente. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, Fuzil, né? amarrado suas mãos, despojado dos bens que trazia e espantado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Então eu interpretei assim, que quando a gente julga, é como se nós fôssemos juízes. E muitas vezes nós agimos como esse juiz. Quando a gente julga, é como se, alta noite, a casa de um filho enfermo, e eu vou destacar mais uma vez, filho enfermo. Por que filho enfermo? Na história não tem nada dizendo que é filho de sangue. Filho que está doente. É como se nós, sendo juízes, nós julgássemos um filho nosso doente e nós o aprisionamos em uma cela escura que nós mesmos criamos. E a gente não pergunta nem o nome, nem quem é essa pessoa. A gente já vai acusando que é um ladrão. E depois desse acontecimento, esse juiz, ele foi solto? Não. Ah, sim, me desculpem. Foi descoberto no dia seguinte que essa pessoa que foi acusada de ser ladrão não era o ladrão. Então ele cometeu uma injustiça, mas ele praticou o mal. Mas nessa história que você contou, esse ladrão, não era ele igual o juiz? O juiz foi confundido. E aí, a partir dessa confusão, ele sentiu na pele, na carne, aquela maldade que ele fez os soldados fazerem. Então, a moral da história é essa: ele provou do próprio veneno, mas, na sabedoria do pai, mesmo tendo provado do próprio veneno, ele conseguiu reverter a história, porque ele assumiu que ele estava agindo errado, ele assumiu que tudo que ele vinha fazendo até então não era correto. E a partir dali ele mudou a conduta. Então eu acho que é bem isso que Jesus quer da gente. A gente erra, a gente tropeça, a gente é julgado até pelos outros ou por nós mesmos, mas a gente tem que reconhecer que errou e mudar a conduta. Esse é o caminho. Então, eu acho assim, o juiz reformado,
É isso que nós temos que ser, né? Saber que nós estamos todos no processo, que o filho enfermo seria como se fosse os nossos problemas, né? Ninguém sabe deles, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, que foi o que a gente conversou antes, mas no fundo, aquilo está ali, uma coisa que nós criamos, mas nós temos que entender, perceber e retomar. Retomar, como disse o mestre, vá até que mais. Né? Só para finalizar, Jesus. É o mestre. Jesus conclui a história com essa frase. Somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça. Conhecimento de causa. Vai comentar todas. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Mônica e Elis. O pessoal colocou o pessoal. Não, foi só. Sim, botou que aí. linda, Gabi. Quando será a aula dela, Gabi? Quando será a tua aula? Gabi, no segundo semestre nós vamos fazer isso. Deixa eu recuperar desse, porque... Eu devo ver assim, todas as pessoas criam cachorros, assim, e treinam para serem velozes. A gente não pega o seu filho, pega tal, aí mata o cachorro revoltado. Às vezes não é assim, no caso do juiz conseguiu se reformar, conseguiu enxergar que ele foi o criador daquela violência, né? Daquela arbitrariedade. Mas é sempre assim, sempre a gente experimenta muitas dos erros que a gente formula. Bem, meus amigos, queria então algum comentário a mais? Estamos aí pela hora. Fica aí a lição da semana, né, gente? Você tem que ir já, né? A gente só vai fazer a prece, mas se você tiver que ir. E um abraço coletivo. Eu vou ter a prece. Vamos fazer, eu espero. O Brasil está ali. Só agradecer Elis e Gabi também pela história, e Mônica. Bonita essa história, né? Nossa, Pelo material. Eu queria que você me passasse. Só não fez. Só não fez? O material que vocês fizeram ficou muito bom. Eu só não fiz. Parabéns, Elis! Graças a Deus. Vamos pedir então para André. André, você pode tocar a nossa prece? Posso? Eu vou colocar no mudo aqui, viu? Tá bom. O Senhor é o meu pastor. Ele não me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Faz minha alma retornar. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge minha face e o meu cálice
dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor